Olá, quarto ano. Vamos então apanhar nosso módulo 1. Vamos começar com geografia. Em geografia, vamos trabalhar sobre as paisagens do espaço urbano, das páginas 281 até 287. Geografia, paisagens do espaço urbano, 281 até 287. Vamos falar sobre os elementos que compõem as paisagens do município. Então, sabemos que tudo que existe, que nós podemos observar, nós chamamos de paisagem. Agora, as paisagens do município se diferenciam de acordo com o espaço que está. Se estiver no espaço urbano, há um tipo de paisagem. Se estiver no espaço rural, há outro tipo de paisagem. Então, no espaço urbano, por exemplo, predominam o quê? Paisagens de elementos construídos pelo homem. Quais são? Moradias, prédios, ruas, viadutos, indústrias, escolas. Então, são construções feitas pelo homem, que nós chamamos de elementos culturais. Aí vamos de novo repetir. As paisagens em que predominam elementos construídos pelo ser humano, nós chamamos de paisagens culturais. Na fotografia ao lado, nós temos o quê? Aqui o espaço urbano do município de São Paulo. Então, nós estamos vendo vários elementos que foram construídos pelo ser humano. Temos aí prédio, casas, a menos quantidade de árvores, há ruas, avenidas. Então, há um predomínio maior de elementos culturais. Agora, em geral, as paisagens rurais predominam elementos criados pela natureza, como formações de vegetais nativos, de vegetação nativa, rios e animais. Vemos aqui. As paisagens em que predominam elementos criados pela natureza são denominados paisagens naturais. Então, aqui no espaço rural também podemos encontrar paisagens culturais, como aquelas que pode ter escolas, ou, por exemplo, pasto, lavoura, algumas construções, mas o predomínio são de elementos naturais. Na próxima página, nós temos a paisagem do espaço rural e do espaço urbano. Do espaço rural, nós temos aqui grandes propriedades rurais. O que acontece? Nas grandes propriedades rurais, há o predomínio de uma única criação, que nós chamamos de monoculturas. Por quê? A criação de uma única cultura, ou de soja, ou de cana-de-açúcar, ou de arroz, ou de feijão. Então, há predomínio de muitas máquinas. Aqui nós temos uma colheitadeira, que aqui nessa plantação vai ser o cultivo de soja. Já nas pequenas propriedades rurais, o que acontece? Há o predomínio de várias culturas. As pessoas têm um pouco de feijão, de arroz, hortaliças, também criações de porcos, de galinhas. Então, há policultura. Lembra que eu falei para vocês que poli é várias. Então, policultura, várias culturas. Monocultura, apenas uma cultura. Na 281, nós temos aqui as paisagens que predominam no espaço urbano. O que nós temos aqui? Nessas cidades grandes, nós temos construções como prédios, casas bem próximas uma das outras, ruas, avenidas e um trânsito muito intenso. No entanto, cada cidade é diferente da outra. Elas podem se diferenciar na extensão territorial, no tamanho, no número de habitantes, pela maneira como as construções são organizadas.
Então, vários exemplos. A seguir, nós temos aqui o município de Recife, que fica localizado em Pernambuco, aí possui uma área de 219 km². Então, Recife é um exemplo de uma cidade grande. Por quê? No espaço urbano, esse município vive em aproximadamente 1.600.000 pessoas, habitantes. Em alguns bairros, funcionam indústrias, enquanto em outros há um grande número de estabelecimentos comerciais. Existem também bairros em que predominam casas e prédios. Agora, aqui, no município de Itanhandu, no estado de Minas Gerais, ocupa uma área de 143 km². Itanhandu, então, é um exemplo de uma cidade pequena, pois no espaço urbano desse município vive aproximadamente 15.000 habitantes. Olha a diferença, né? Na cidade de Recife era 1 milhão, cerca de 1 milhão. Já na cidade aqui de Itanhandu, 15.000 habitantes. Na maior parte dos bairros, as construções são casas e quase não se observa assim, prédios muito altos, são poucos em relação às cidades grandes. As cidades pequenas, o predomínio são de casas, mas não de prédios. E os estabelecimentos comerciais concentram-se sempre na parte central da cidade. Na página seguinte, nós temos... Vamos fazer a ligação. Nós temos aqui uma paisagem de uma grande propriedade rural, que é a monocultura, que utiliza máquinas agrícolas. Na segunda imagem, nós temos a paisagem de uma cidade pequena, mostrando parte de suas moradias. Abaixo, nós temos a imagem da paisagem de uma pequena propriedade rural policultura, que é a criação de várias culturas. E, por último, a paisagem de uma cidade grande, com muitos prédios, comércio, trânsito de veículos e pedestres. Nesse capítulo aqui, nós estamos resumindo, então, nós estudamos que, geralmente, o município é formado pelo espaço urbano e pelo espaço rural, que, para auxiliar na administração, os municípios eles têm o prefeito e o vice-prefeito. A paisagem pode ser classificada em naturais e culturais. No espaço rural, podemos encontrar propriedades de diferentes tamanhos. Os prefeitos e os vice-prefeitos, os vereadores, são algumas dessas pessoas responsáveis em administrar o nosso município. Ok? Então, nós vamos, ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Terminem de fazer o livro, façam a folhinha, tragam para a escola para que possamos corrigir. Tá bom? Quarto ano, então, aqui encerramos Geografia. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.